Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos de volta para o bloco 2 da Parola 70, a última, dentro do tema heresias. Hoje, quinta-feira, nós aqui na nossa roda de parola 2D, diretamente dos nossos estúdios de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo. Vamos falar um pouquinho agora. Cara, você tá aparecendo agora aquelas legendas de Libras, que o cara fica no canto fazendo assim, ó, Paulinho. Vamos falar agora, então, sobre teologia do determinismo. Antes da gente começar esse assunto, eu quero fazer um pedido para você. Siga-nos nas nossas redes sociais, lá no nosso Facebook, no Instagram. Siga-nos lá também no nosso canal do YouTube. Ative a sinetinha para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente atualiza. E você, que prefere ouvir a nossa roda de parola em modelo de podcast, só em áudio, enquanto você faz o seu fitness, enquanto você lava a sua louça, enquanto dá banho no cachorro, corre no seu cúpulo, enquanto você está lá jogando snooker. Isso, sobe no telhado para arrumar a antena da casa. Você escuta lá o canal dos Paroleiros também no Spotify. Vai ser muito bom ter você por lá também. Mente Brilhante Oráculo. Vamos falar nosso segundo bloco aqui. Hoje nós vamos falar especificamente sobre teologia do determinismo. Eu lembro que a gente falou também numa outra roda de parola, nós falamos a respeito disso, né? Quando a gente fala dentro do tema oração, eu lembro de uma fala do Wilsinho, quando ele trouxe no terceiro bloco da parola, não vou lembrar o número agora, mas a segunda parola dentro do tema oração, o Wilsinho falou sobre o poder que Deus dá ao homem para que coisas aconteçam na terra. Lembra que o Paulinho falou e citou até uma frase de Wesley? Deus não faz nada que não seja em resposta à oração do homem. Olha que coisa fantástica. Eu acho que aqui é o ponto de partida, gente, para a gente navegar dentro dessa questão do determinismo. Então, quer dizer que, se eu falar qualquer coisa, acontece simplesmente porque Deus me ama? Não, Paulinho, começa essa com a gente. Se você falar, não. Você determina. Esqueci. Tem que falar com autoridade, né? Não, tem que determinar. Olha só, eu li Enquanto o Paulinho está pensando nessa cena dele bloqueada aqui, eu recomendo para você que está nos ouvindo um livro de Charles Capps que se chama Autoridade em Três Mundos. É um livro que vai trazer um entendimento muito aprofundado sobre isso que nós estamos falando sobre o determinismo. Ele vai trazer um equilíbrio sobre esse tema. Lá pelo ano de 2005, eu li um livro que um colega de classe da faculdade de teologia passou para mim e falou: cara, lê isso daqui, né? E diga o que você acha. Que era um livro, obviamente eu não vou citar o autor, porque é um dos telepregadores de hoje, né? Falando construindo uma teoria de determinismo, né? E o texto bíblico do qual ele partia era o seguinte: Mateus, capítulo de número 21, ali a partir do versículo 21, né? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A palavra-chave que o autor desse livro usava era a palavra pedirdes, aqui do verso 22, né? E essa palavra pedirdes, ela tem uma tradução um tanto quanto problemática, né? Pela tradução, vamos começar por aqui. Pela tradução, é possível dizer que eu posso exigir alguma coisa de Deus? Que eu posso determinar alguma coisa a Deus? Pela tradução desta palavra, em um dos seus termos, em um dos termos dessa tradução, sim, eu poderia escolher esse termo, pensar esse termo e dizer que eu posso exigir alguma coisa de Deus,
que eu posso determinar alguma coisa a Deus a partir desse texto aqui. Por quê? Porque essas palavras são possíveis traduções para a palavra que no original está traduzida para nós como pedirdes. Lá no grego, a palavra é aitésete, né? E aitésete tem, dentre outros significados, o significado de determinar, o significado de ordenar, o significado de exigir, dentre outros, tá? Mas quais são os outros significados? Os outros significados são suplicar, são bem opostos. Suplicar, pedir, perguntar, questionar, indagar, né? Esses significados, esses diversos significados ajuntam-se ao determinar, ao exigir e bater o pé, né? E ficar bravinho e tudo mais. Ok. Então, o que a gente precisa usar? Agora nós vamos mergulhar em campo semântico, tá? Que é uma das artes que a exegese nos exige para que a gente possa chegar numa conclusão e não falar uma bobagem em cima de um texto como esse, de uma palavra que tem N significados quando traduzidos para a língua portuguesa. Ok, a gente vai olhar para essa palavra, para ocorrências dessa palavra na própria Bíblia, no próprio Novo Testamento. E aí nós vamos achar essa palavra mais de 120 vezes no Novo Testamento. Boa parte das vezes que essa palavra aparece, ela aparece como perguntar. Ela aparece dizendo, olha, fulano perguntou para Jesus, ciclano perguntou para não sei quem, né? Ela vai aparecer como perguntar. Boa parte das mais de 120, 100 vezes, vamos dizer, ela vai aparecer falando acerca, tendo uma conotação acerca de pergunta. Nas outras vezes que essa palavra vai aparecer, ela vai aparecer em textos como, por exemplo, um texto, inclusive, Arthur, que você citou na primeira parte dessa parola, quando Jesus está falando acerca do Espírito Santo, e ele diz assim, se um filho pedir um pão para o pai não vai dar uma pedra. Se um filho pedir um ovo para o pai não vai dar um escorpião. Se o filho pedir um peixe para o pai não vai dar uma cobra. Né? Quanto mais se vocês pedirem o Espírito Santo ao Pai Celestial, esse vos atenderá. Então aí, a relação pai e filho, a gente precisa pressupor o seguinte, nenhum filho exige alguma coisa do pai. Ponto final. Né? Então, o exigir, o determinar, ele cai fora no significado aqui. Qual é o significado mais plausível? Perguntar não é, né? Então, o significado mais plausível vai ser o pedir, o suplicar, né? O pedir com dependência. Ok, essa é uma das ocorrências. Outra ocorrência que nós vamos encontrar nessa mesma perspectiva é aquela que está nos próprios versículos anteriores, né? Quando Jesus ele fala assim, olha, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas também se a este monte disserdes, ergue-te, lança-te no mar, sucederá. Esse disserdes aqui, ele vai partir dessa mesma perspectiva. Outra perspectiva é lá no batei, abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. Né? O batei, você está do lado de fora da porta, você não está do lado de dentro, você não manda em nada, né? Logo, o pedir, ele não pode ser determinar, eu não estou arrombando a porta, eu estou batendo. Então, não há plausibilidade nenhuma em dizer que encaixa-se aqui, embora seja essa, sim, uma das possíveis traduções para a palavra aitésete, não há plausibilidade nenhuma para dizer que encaixa-se aqui o determinar, que encaixa-se aqui o exigir, né? Encostar Deus na parede. Que é isso? Né? Se quando a palavra fala de pai e filho, a palavra está falando de pedir, não é quanto mais se dirá a relação de ser humano com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu quero pedir a opinião do nosso jurídico aqui, do nosso departamento jurídico. Toda vez que falar de determinismo para mim, e aí eu vou usar minha mente limitada aqui, sempre eu tenho uma sensação legalista. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você chega e fala para Deus e fala assim, Senhor,
está escrito aqui na lei tal coisa. Então eu sou obrigado a cumprir isso aqui. Então o que eu vou falar? Eu vou usar a lei contra Deus, pressionando ele a fazer aquilo que eu quero que ele faça. Né? Não é uma postura, digamos assim, no mínimo legalista, no mínimo controversa, você usar a palavra contra Deus, obrigando que ele faça aquilo que você quer que ele faça? Como é que você vê dessa forma, Will? Na verdade, a gente tem que dar 2 passos antes aqui, porque nós temos os tipos de oração, né? Então, nós temos a oração da fé. A oração da fé, nós vamos pegar aquele texto de Tiago, capítulo 5, ele fala assim: chama os presbíteros da igreja, o óleo da unção, e a oração da fé salvará o enfermo. Quando nós vamos ler esse texto, muitas vezes nós estamos dando a entender que o que curou foi o óleo. E, na verdade, o óleo ele é um ponto de contato para que a fé daquela pessoa seja ativada. Tanto que ele fala, a oração da fé salvará o enfermo. Então, ou seja, é a oração que estabelece a cura. Então, o que é, e de forma mal interpretada, a teologia do determinismo? É quando eu coloco qualquer coisa, o pim, 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 e eu determino aquilo. Quando, na verdade, Deus está enredado na sua palavra, naquilo que diz respeito ao próprio plano de salvação. Né? Se fosse assim, eu poderia determinar que, a partir do dia de hoje, eu tivesse R$1 milhão na minha conta. Agora, eu preciso entender que tem princípios, e um dos princípios volto a dizer, que Deus está enredado com a sua palavra. E quando eu falo que Deus está enredado com a sua palavra, ele está enredado com a sua vontade. Né? E por conta disso, o que é importante nós sabermos? Deus, eu posso determinar a cura sobre a vida de uma pessoa? Olha, a palavra do Senhor diz que na cruz do Calvário ele diz: está consumado, pelas pisaduras de Cristo eu já fui sarado. Então veja que a cura é um direito meu, é algo que nós vamos utilizar aqui como um conceito de aspecto legal. O que é o aspecto legal? É aquilo que a Bíblia diz que já foi conquistado por mim na cruz. Em Efésios 1:3 vai dizer que ele já me abençoou com toda sorte de bênção. Opa, o que é toda sorte de bênção? Tudo aquilo que Deus ele constituiu para mim lá no Éden, e que por conta, e gosto muito dessa fala desse autor que eu citei aqui, Charles Capps, ele fala assim, que no momento que Adão dobrou os seus joelhos a Satanás. Então, quando ele cedeu a autoridade para Satanás, entrou então a miséria sobre o mundo. Jesus ele veio e restabelece essa ordem, ou seja, para que o homem pudesse experimentar daquilo que ele tinha já no Éden. Poderíamos até fazer uma ilustração aqui, uma brincadeira, dizendo redenção, ou seja, o retorno ao Éden. Né? Então, quando eu estou falando sobre esse caráter do determinismo, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque, na verdade, quando eu estou falando da oração da fé, a oração da fé ele vai trazer à existência aquilo que Jesus ele já conquistou na cruz. Significa dizer que eu vou determinar que Deus faça? Não, porque Deus ele já fez. Então, na verdade, eu estou exercitando a minha fé naquilo que Deus ele já fez. Um exemplo disso. A palavra do Senhor nos diz, se eu não me engano, eu acho que essa é a única vez que a palavra do Senhor diz para mim e para você, para nós fazermos prova de Deus, que é através dos dízimos. Então, ou seja, será que isso eu estou lançando em rosto a palavra do Senhor? Não, ele mesmo fala, faz prova de mim se eu não vou abrir a janela dos céus. Agora, existe um ato de fé pretérito. E o problema e aí eu vou pegar esse exemplo aqui, já que nós falamos no outro bloco sobre teologia da prosperidade no aspecto herético, que é o seguinte, eu quero ser abençoado por Deus, mas eu não pratico o dízimo. Eu não pratico a oferta. Eu não pratico nada disso. Então eu determino porque eu falo que Deus me falou que eu vou ter que ser próspero. E eu posso pegar Salmos 35, 27 e dizer que Deus ele se compraz na prosperidade do justo. Pai, então o Senhor tem que me fazer próspero. Ei, mas tem princípios. E um dos princípios estabelecidos pela oração da fé é aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, Jesus conquistou a salvação na cruz? Sim. Então, se eu aceitar a Jesus, eu recebo a salvação. Significa dizer que eu estou determinando Deus? Não, Deus ele já deu a salvação. A palavra do Senhor vai dizer que quando eu apontar o dedo para o endemoniado e mandar sair o espírito vai ter que sair. E a palavra do Senhor diz que libertação faz parte do plano de salvação.
Da mesma forma, como vou tocar um ponto da prosperidade, eu estou falando aqui sempre da palavrinha que eu gosto muito de falar, que é a palavra sozo, que é a palavra salvação. Então, existe um pacote sobre isso. Agora, isso não significa dizer que eu vou entrar dentro de uma concessionária e virar para o cara e falar o seguinte: olha, esse carro é meu porque Deus mandou falar para você isso. Deus, o senhor tem que me dar esse carro porque eu fujo de novo do binômio da necessidade e de suprir a necessidade de pessoas. Então, se eu não tenho isso, é isso que eu manco na teoria do determinismo, porque eu fujo da linha média que é a própria palavra, que Deus está enredado. Agora, se Deus ele está enredado com a sua palavra, em que limite ele está enredado com a sua palavra? Tiago ele vai me responder isso. Quando ele me responde? Quando ele fala assim, ó, você pede, mas não recebe. E por que você não recebe? Porque o interesse do teu coração é ganancioso, é avarento. Você está no mudo, Paulinho, não dá para te ouvir. Não, eu sei que eu estou no mudo, mas eu estou falando o versículo que você falou. Então, exatamente isso. A gente está concordando com você e com o nosso efusivo amém. Ah, bom. É porque é isso. Então, ou seja, será que eu posso lançar? Aí Deus ele vai ver o teu coração. Em Tiago tem a resposta. Ou seja, você não vai receber porque tem uma ganância, tem uma avareza no teu coração. Então você pode ter o ataque de pelancas que for, usar o nome de Jesus para o que for e você não vai receber. Por quê? Primeiro, não está no propósito de Deus. Segundo, não está alinhado com a vontade de Deus. E terceiro, o teu coração não está reto. Paulinho, eu quero lançar uma questão aqui. O Wilson estava falando isso, me veio um hino bem antigo no coração. Eu sei que a gente está com o tempo já bem apertado. Você tem um minutinho para me responder? Hino antigo que diz assim... Hã? Canta o hino. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E aí eu pergunto, Deus é fiel a mim ou ele é fiel à palavra dele? Quando você acabou de cantar, ele foi fiel a nós. Aleluia! Arthur, pergunta brilhante que me fez lembrar de um versículo que está lá aliás, 2 versículos, né? Que estão lá no capítulo Salmo 37, versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Né? Uma vez me perguntaram, num seminário de finanças que eu estava ministrando no Rio de Janeiro, perguntaram para mim assim: mas está escrito na Bíblia, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Né? Como que ele vai satisfazer os desejos do meu coração? Como que você diz que prosperidade não é eu receber tudo de Deus? Eu digo, ok, leia o versículo seguinte. Né? E o versículo seguinte é justamente esse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Né? A fidelidade de Deus, Arthur, eu costumo dizer que a matéria-prima para a fidelidade de Deus é a nossa fidelidade. Né? Aquilo que provoca, aquilo que instiga e aquilo que ativa a fidelidade de Deus em referência a nós é a nossa fidelidade a Ele e a sua palavra. Quando nós estamos em uma condição de fidelidade ao propósito de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, igualmente nós estamos provocando sobre a nossa vida, ou estamos dando condições sobre a nossa vida de que Deus responda com a sua fidelidade. Ou seja, eu semeio os princípios de Deus e eu colho os resultados que são de Deus. E consegui te responder em 2 minutos. Você é sensacional, como sempre, Oráculo. Chegamos ao final, então, do segundo bloco da Parola 50, a última dentro do tema heresias. Falamos um pouquinho, então, sobre teologia do determinismo. No sábado, a gente se encontra de novo para fechar esse tema com a última parte, o terceiro bloco, para falar sobre hipergraça. Esperamos vocês. Até mais.